Bom dia, turma 1524. Eu me chamo Samuel Maneiro de Almeida. Vou ministrar com vocês o módulo Aspectos Legais, né? Onde nós vamos ter 15 encontros, tá? Porque são 45 horas. Eu sou formada em Direito, né? Vou me apresentar para vocês, né? Já disse o nome, sou formada em Direito. Já tenho 10 anos de profissão. Não vou dizer a minha idade, porque não convém ao momento. Bom, o que seria esses aspectos legais? Até quando eu entrei no curso também, que eu fui ministrar a disciplina, eu fiquei imaginando o que seriam aspectos legais. Porque tudo na sociedade tem um aspecto legal. Tudo que nós vamos fazer existe um aspecto legal. Bom, mas olhando a ementa do curso de vocês, nós vamos... elaborei uma série de aulas para vocês, para a gente compreender a princípio da onde vêm as normas, né? O que seria o direito, e depois, propriamente dito, da onde vêm as normas regulamentadoras e analisarmos elas, né, assim, não profundamente, mas conhecer um pouco das principais, né, porque o módulo é muito curto, não tem como ver todas, né. Quando eu ministrava aula presencial, eu costumava separar as turmas em grupos, né, para poder realizar trabalho, cada grupo com uma NR, né? Mas, infelizmente, por conta dessa pandemia, né, por conta do fechamento das escolas, durante o curso eu vou passar essas NRs com algumas questões que a própria NR, né, vocês vão pesquisar na NR e vão ver as respostas, mas é para título de fixação. Porque no direito, muitas das coisas do direito, principalmente para concurso, a gente costuma dizer decoreba, né, decoração, né, tem que decorar, não é decoração, perdão, decorar, né. Decoração é outra coisa. Tem que decorar. Bom, antes de mais nada, né, de adentrar o curso propriamente dito, né, que eu disse que nós vamos dar uma pincelada sobre de onde vêm as normas, né, e as NRs, né, então nós vamos passar pela Constituição, pela CLT e pelas normas regulamentadoras. Durante o curso, vocês vão entender, né, porque esse escalonamento, né, que eu disse aqui para vocês. Bom, a gente, antes de falar de direito, temos que entender a concepção de Estado, né? O que seria o Estado? O Estado é um ente fictício, é ficcional, é algo criado pela mente humana, é um ente criado por nós. E esse Estado, ele vai ter basicamente 3 elementos. Ele vai ter o povo, ele vai ter o território onde esse povo habita e ele vai ter a soberania. Bom, o povo somos nós que habitamos. O território é onde esse povo habita, que é delimitado, né? Também ficticiamente delimitado. A gente vê o mapa bonitinho, né? E a soberania. A soberania é o quê? É o poder de império, né? O poder de império do Estado. Nós, como povo, e isso é ficcional, tá, gente? Mas é importante a gente saber disso,
Porque o jogo político que a gente vê hoje em dia na TV, que nós presenciamos sempre, está tudo embasado nessa criação que nós fizemos ao longo dos séculos. Falo nós, né, porque fazemos parte de uma história, nós vamos passar aqui, estamos aqui passageiros, mas a história continua o seu percurso, né? Grandes pensadores, né, filósofos, não é à toa que Platão, que Sócrates tem ainda, é fruto de estudo ainda por filósofos na atualidade, né, que viveram antes de Cristo. Muito bem. Então eu disse que é povo, território e soberania. Em tese, essa soberania é um poder que nós, povo, delegamos para o Estado. Tá? Então esse poder de soberania é o poder de império, que o Estado irá reger, né? O Estado irá prover as suas necessidades básicas, ele vai ter a obrigação de prover as suas necessidades básicas, né? Saúde, alimentação, moradia, né? Soa muito, mas a nossa Constituição ela tem um viés totalmente progressista, né? Para não dizer outra palavra. Mas na concepção da nossa atual Constituição, o Estado tem que prover tudo. Ah, mas por que você está dizendo isso, professor? Não, eu estou dizendo isso porque a partir desses 3 elementos constituindo um Estado, esse Estado ele vai ter que ter um documento, porque senão nós vamos viver na desordem, na barbárie. Então nós teremos que formular, distribuir competências, poderes e competências para esse Estado ser regido, porque nós, como população, nós, como súditos desse Estado, que é um ente fictício, nós buscamos, em tese, o bem comum. Então, é por isso que vai existir as leis e vai existir todo esse ordenamento jurídico, tá? Então, se elabora-se uma Constituição Federal, né? A Constituição é que vai delegar poderes e competências para os entes políticos. Aí nós temos aqui os agentes políticos. A concepção de Estado atual ela tem influência de diversos pensadores durante ao longo da história, principalmente depois da Revolução Francesa, né? Nós temos Montesquieu, que pregou a existência de 3 poderes distintos no Estado, né? O poder legislativo, executivo e judiciário. E nós temos também Jean-Jacques Rousseau, que vai escrever sobre o contrato social, né? O que seria o contrato social? É isso que eu disse para vocês, basicamente, assim, bem genericamente. O povo, né, vai celebrar um contrato social, que seria um contrato social que nós vamos delegar o poder para um ente fictício, para poder administrar as nossas, gerenciar a vida em comum, para a gente buscar o bem comum, para que todos sejam felizes, né, na sociedade. Em tese, é tudo muito bonito. Então, nós temos essa Constituição Federal, né? E a Constituição Federal Brasileira atual é a Constituição promulgada em 1988. Né? Nós vemos hoje em dia, principalmente na TV, como eu disse, na TV, essas disputas políticas, esse jogo político, ele é todo embasado, porque todo jogo tem uma regra, todo jogo tem uma norma. E essa norma é a Constituição Federal. Então, quando Montesquieu propôs as 3 esferas de poderes, legislativo, executivo e judiciário, nós temos o quê? Nós temos o legislativo, que no Brasil é representado pelo Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional, ele é composto por 2 casas. A gente diz que ele é bicameral. Então, nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado Federal, tá? A Câmara dos Deputados, em tese, ela vai representar o povo, a massa. E o Senado tem menos integrantes, 81 integrantes,
porque ela representa, por isso que tem 3 por cada estado, ela vai representar o estado. A pessoa, o ente estado, a pessoa jurídica estado, o ente estado. Então, porque nós somos compostos por uma república federativa. O que seria essa república federativa? A república federativa, ela é composta por diversos estados, né, também em tese autônomos, que prestam, né, que eles têm essa autonomia, mas a soberania é toda voltada para a União. Vou te dar um exemplo prático. Na atualidade, nós temos governadores do estado de Goiás, do estado de São Paulo, do estado da Bahia, do Tocantins, do Rio Grande do Sul. Cada um deles tem a sua autonomia para gerenciar seu estado. Mas essa autonomia também deve respeitar as normas constitucionais, tá? Normas constitucionais. Mas o poder central, eles têm essa autonomia para gerenciar, mas o poder, eles têm essa autonomia para gerenciar, mas a soberania é para a União. Então, a União é o ente central, por isso que por isso que se concentra todos os ministérios e todo o núcleo político em Brasília, que é a capital da República, tá? Então, como eu disse, nós temos o Poder Legislativo, composto por 2 casas, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nós temos o Poder Executivo, que é representado pelo Presidente da República, né, que é auxiliado pelos seus ministros, né, que nós temos os ministérios, mas o poder é do Presidente da República. A gente não pode esquecer disso. É o Presidente da República eleito. Esses cargos, tanto do legislativo quanto do executivo, são cargos eletivos. Quando a gente fala cargos eletivos, são cargos que necessitam de um processo de votação, né? Vamos dizer assim, de uma eleição. Precisa de uma eleição, precisa se candidatar, precisa fazer campanha, precisa ser vitorioso. Já no poder judiciário, a cúpula do Poder Judiciário, nós temos o STF, que chama STF é a sigla para denominar Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele é composto de 11 ministros, mas esses ministros eles não são de cargo eletivo. Esses ministros eles são indicados pelo Presidente da República após a aprovação do Senado. E após a aprovação do Senado eles tomam posse, mas o cargo deles é vitalício. Né? Por isso que a gente tem esse grande conflito hoje também na política, porque todos os ministros do Supremo Tribunal Federal foram indicados pelas administrações anteriores, né? Dos presidentes do executivo anteriores. Então nós temos hoje um novo presidente com uma nova ideologia política, que não era a majoritária, porque até então era a anterior, e até hoje predomina muito se a anterior. Tanto é que nós estamos vivendo essa briga intensa política. Eu gosto de falar isso porque a pessoa precisa entender o cenário político. Porque Aristóteles já dizia há 320 anos, alguma coisa antes de Cristo, que o ser humano é um animal político e, como tal, ele vive senão em sociedade. Então, se nós não conseguimos viver sozinhos, se nós temos que viver em sociedade, infelizmente a gente não consegue viver sozinho. Então, a gente é um ser político e nós temos que defender as nossas convicções. Mas essas convicções a gente tem que pautar principalmente principalmente pelo que a nossa Constituição prevê, de 88. O direito à liberdade, o direito da liberdade de ir e vir, o direito da liberdade de se manifestar, né? De expressar a sua opinião, o seu pensamento, entendeu? Esse tipo de direito, ele é um direito, nós vamos ver na próxima aula, é um direito personalíssimo, é um direito da pessoa humana, é um direito da personalidade. Então, a pessoa não pode ser privada, o Estado, tanto é que a Constituição, ela vai
dar mecanismos ao cidadão para que o Estado não reprima esse tipo de direito. A gente não pode sofrer repressões a esse tipo de direito, tá? Então isso tem que ser medidas de extremas de cerceamento, de liberdade, de expressão, de comunicação, tem que ser extremamente pensado, extremamente discutido, né? Muito discutido, para poder tomar esses certos tipos de atitude, de decisão, de mandamento, para que a pessoa perca esse tipo de direito, tá? Então, eu disse para vocês sobre essa concepção de Estado. Então, o Estado, ele vai ser composto por esses 3 elementos. Esse Estado, ele vai ter uma Constituição, e esse Estado, ele vai o quê? A Constituição de 88, ele vai distribuir os poderes em 3 esferas, que é o Legislativo, que é incumbido de elaborar as leis do Estado, ou seja, é onde vem o clamor do povo, o clamor do Estado, para que seja elaborada uma norma, certo? Tem o Poder Executivo, que é o que vai executar todas as medidas para o progresso da nação. Então, a maior parte das verbas vão para a mão do Executivo, que ele vai distribuir, mas, obviamente, passa-se, a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, né? E tem a lei orçamentária anual, que passa pelo Congresso, não é nada bagunçado, não é nada desorganizado. Vai passar pelo Congresso, vai ser aprovado pelo presidente, etc. E nós temos o Judiciário. O Judiciário, ele é o poder incumbido de proteger toda a legislação. Me espanta muito quando eu vejo ministros do Supremo dar opiniões e palpites políticos em rede nacional, em televisão. Porque o Judiciário, ele tem um princípio básico, que o juiz, ele é inerte. Ele só pode manifestar quando provocado. O Judiciário só se manifesta quando provocado. Essa história de juiz entrar em meio político, isso é um absurdo. É um total absurdo. O juiz está ali para proteger a norma, ou seja, a vontade popular. A norma foi elaborada por nossa vontade, em tese, que é o que não acontece. Nós temos que ter esse despertar político, esse despertar de prestar atenção no que está acontecendo. Porque a Constituição Federal vai dizer que todo o poder emana do povo. A partir do momento que autoridades, que agentes políticos se extrapolam dos seus limites estabelecidos na Constituição Federal, esse tipo de coisa tem que ser coibida pela população, pelo povo, porque o poder deles emana de nós. É de nós que emana o poder deles. Né? Por isso que a gente vê muitas manifestações por aí, né? Porque nós estamos vivenciando um momento muito difícil da nossa história. Muito bem. Eu disse isso para vocês porque a Constituição Federal vai dizer lá no artigo 7º, vai ter um rol de direitos trabalhistas, né? E lá no inciso 22, ela vai dizer que vai dar o direito, como direito do trabalhador, a higiene e segurança, medidas de higiene e segurança do trabalho. Então, quer dizer, é uma norma constitucional, foi expressa na Constituição, que todos devem preservar a saúde e segurança do trabalhador. Tá? Então, essa norma constitucional dá legitimidade para tanto o legislativo, para elaborar as leis, quanto para que existam as normas regulamentadoras. Vocês vão entender por que existem as normas regulamentadoras. Bom,
O Estado vai estabelecer lá os direitos básicos do trabalhador no artigo 7º da Constituição Federal. E a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela vai traçar no seu artigo 5º, no seu capítulo 5, vai tratar das medidas de saúde e medicina do trabalho, tá? Lá, a partir do artigo 154, aí ela vai dizer uma série de normas a respeito de saúde e segurança do trabalho, seja trabalho na eletricidade, confinamento, altura, vai dizer normas gerais. Muito bem. Só que essas normas gerais elaboradas pelo Poder Legislativo, elas são genéricas e são insuficientes. Elas não vai dizer o tipo de bota, não vai dizer o tipo de luva, ela só vai falar que tem que ter. Então é aonde que entra as normas regulamentadoras, que as normas regulamentadoras vão ser um complemento da CLT nas normas que tratam de saúde e medicina do trabalho, tá? Então, as normas regulamentadoras, elas vão complementar esses artigos, que é do artigo 154 ao 202, se eu não me engano, 201, alguma coisa assim. Depois eu passo para vocês bonitinho. E quem que vai expedir essas normas regulamentadoras? Desculpa. É o Poder Executivo. Nós vamos ver depois, mais adiante, que a norma regulamентadora, número 1, vai dizer sobre a hierarquia dentro, que antes era o Ministério do Trabalho e Emprego, hoje faz parte do Ministério da Economia, desses entes que, de saúde e proteção, saúde e medicina do trabalho, dentro da esfera do governo federal, tá? Mas o que é importante para nós agora é entender que nós temos uma legislação trabalhista que foi elaborada pelo Poder Legislativo, Congresso Nacional, das duas casas, Câmara e Senado, tá? E nós temos o Executivo, que é outro poder, que vai emanar as normas regulamentadoras que vão complementar a CLT. A CLT na parte, as normas regulamentadoras, elas vão complementar na parte que trata de saúde e medicina do trabalho. Tudo bem? Joia. Depois vocês podem até dar uma olhada. Primeiro vocês vão ler o artigo 7º da Constituição, depois vocês começam a ler do artigo 54 em diante da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Depois eu vou apresentar as NRs para vocês. Tudo bem? O Poder Judiciário, como eu disse para vocês, ele vai ser o responsável por resguardar a aplicação da lei. Ele vai ser o guardião, a princípio, das normas e da Constituição Federal.